Olá, tudo bem? Eu me chamo Felipe Luiz, eu sou apaixonado por pizza e estou aqui para mostrar um conteúdo fantástico para você que também é apaixonado por pizza. Hoje eu vou conversar sobre a massa da pizza. Muita gente fala, Felipe, a minha massa não fica redonda. E aí hoje eu vou conversar sobre a massa da pizza, os motivos pelos quais a massa às vezes não fica redonda, a pizza fica toda deformada, né? E às vezes não fica nem com cara de pizza. Muitas das vezes a massa, a receita da massa é muito boa, muitas das vezes a receita do molho, né? O recheio que você escolhe, tudo de primeira, mas ela ainda não está redondinha a sua pizza. Então muita gente fica frustrada porque faz uma pizza muito boa, mas tem dificuldade de deixar a massa redondinha, a pizza redondinha. Então, eu trouxe aqui vários motivos em que isso pode estar acontecendo com você. E também fiz um videozinho, vou colocar aqui, e vou mostrar como se abre corretamente a massa, né? Então, eu vou mostrar o que não fazer e depois vou mostrar o que fazer. E vou comentar esse vídeo aqui. Vou conversar sobre o que a gente está falando, né? Se você tiver alguma dúvida, já pode comentar, pode perguntar. Depois eu vou postar esse vídeo aqui, então depois você vai ter acesso, vai poder rever várias vezes, mandar para as pessoas também. Eu sei que essa é uma dificuldade muito grande que o iniciante a fazer pizza enfrenta. Então, vai hoje acabar esse problema para você e sua pizza vai ficar redondinha, tá bom? Beleza? Vamos começar? Então, listei alguns motivos em que a pizza acaba não ficando redonda, tá? Então, o primeiro motivo é não deixar a massa descansar o suficiente. O que significa? Tem o processo da mistura, tem o processo da sova, depois tem o de bolear pizza e depois vem o descansar. Descansar, na verdade, é a fermentação dessa massa. E aí, se você não respeita o processo de fermentação, essa massa vai ficar dura, compacta. E na hora que você for abrir, você vai ter que exercer muita força. E nessa exercer força vão acontecer outras coisas que eu vou falar aqui daqui a pouquinho e que a pizza não vai ficar redonda. Então, o principal fator que você tem que ver é, se você não respeitar o processo de fermentação dessa pizza, ela não vai ficar redonda, tá? Vai ter muita dificuldade para abrir. Então, é um erro muito primário em que a pessoa comete, muitas das vezes, por não respeitar. Aí você pergunta, Felipe, como é que eu sei que essa massa está pronta, que ela já fermentou o suficiente, que eu já posso abrir e trabalhar nessa massa? Muito simples. Você vai apertar essa bolinha da pizza. Aperta a bolinha da pizza e aí, se o dedo entrar e quando você tirar o dedo, não voltar, ou seja, ficar lá a massa toda, quer dizer que ela já fermentou. Quando ela não fermenta, você aperta e ela está dura ainda está menor, né? Ela dobra de volume, ela cresce pra caramba. E aí fica bem visível. Então você apertou, está bem molinha. No vídeo você vai ver daqui a pouco, né? A textura da massa fica completamente diferente. Então, tem que deixar a massa fermentar o suficiente. Dependendo da quantidade de fermento que você usa, a quantidade de açúcar vai variar muito tempo, tá? Mas para uma receita doméstica, para uma questão doméstica, no mínimo 1 hora, ela descansando, você vai ter uma massa bem fermentada, beleza? Segundo ponto, não bolear a massa. Esse é um erro que eu vejo também, muito frequente no iniciante. Às vezes ele pega a bolinha que estava lá, descansando, manuseia apertando essa bolinha, e aí ela perde todo o formato dela e fica toda deformada. E aí, quando você vai abrir, ela vai abrir no formato, na verdade, deformada que ela estava. E aí ela não vai ficar redonda. Então, esse é um outro motivo que acaba com que a pizza não fica redonda. Então, se você quer deixar a pizza redondinha, boleia ela bonitinho antes de abrir essa pizza. Beleza? Eu vou mostrar isso no vídeo daqui a pouquinho. Então, terceiro ponto em que a sua pizza pode não estar ficando redonda.
Não usar farinha para abrir a massa. Você pode, às vezes, até achar isso muito... Poxa, Felipe, como assim não vai usar farinha? Todo mundo usa farinha. Não. Às vezes a pessoa ela aprendeu a fazer, às vezes ela viu um vídeo qualquer no YouTube, às vezes alguém falou alguma coisa, ou às vezes ela pegou a receita de pão, sei lá, ela fez qualquer coisa, mas não aprendeu 100%. Então ela vai abrir, muitas vezes até com rolo, sem botar a quantidade de farinha certa, às vezes nem bota farinha. Então precisa, para você abrir a massa, ela ficar redondinha, você precisa colocar a farinha ali e espalhar bem essa farinha dos dois lados. E aí ela não vai grudar, e não vai grudar nem no rolo e nem na superfície que você está abrindo, e vai ficar top de linha. Certo? Então você tem que usar farinha de trigo para abrir a massa. Nada de farinha de mandioca, nada de farinha de rosca, certo? Se você vai abrir no rolo. Felipe, mas eu já vi pessoal abrindo com farinha de rosca, farinha de fubá, aquela farinha de milho fininha. Falei, é verdade, tem gente que abre, mas aí você não abre com rolo, você vai abrir com a mão a sua pizza, certo? Outro ponto muito importante, se você quer ter a sua pizza redondinha, quem erra geralmente pode ter esse erro aqui, não espalhar a farinha ao abrir a massa. Então, às vezes, coloca a farinha uma vez só, espalha até uma vez só, espalha pouco, já vi isso acontecer muito com meus ex-alunos, e aí vai lá, começa a abrir com rolo, começa a abrir, mas ela acaba absorvendo a farinha e acaba precisando de mais farinha. Então, se você não espalhar, às vezes fica um excesso de farinha em algum ponto. Se você tem que espalhar, então às vezes a pessoa não espalha, ela joga uma vez, até espalha uma vez, vai abrir a massa da pizza e acaba não abrindo tudo, acaba grudando, que é o principal que acontece. Então, outro ponto muito importante que acaba prejudicando a quem está abrindo a massa e acaba, às vezes, a pizza não ficando redondinha. Apertar demais o rolo, pressionar demais o rolo na massa da pizza. Então, você vai lá, você vai abrir a massa da pizza, eu vou mostrar no vídeo daqui a pouquinho o jeito certo de fazer, eu estou falando do jeito errado. Então, jeito errado, você vai pegar a massa, vai pegar o rolo e vai pressionar demais esse rolo na pizza. Então, isso vai tender a deformar demais a sua pizza, vai tender a fazer com que ela grude na superfície. E aí, quando você vai abrir, ela não fica redondinha, ela começa a ficar toda deformada. Então, calma na hora de abrir a massa. Calma, vai devagarzinho. Eu vou mostrar bem devagarzinho no vídeo como é que faz, sem pressa. Por isso que eu chamo terapia da pizza, por isso que eu chamo pizza terapia. Então, aproveita ali para pensar, aproveita ali para passar todo o seu sentimento para a pizza. Pensa em quem vai comer. Então, vai lá, abrindo devagarzinho na terapia. E eu vou mostrar bem detalhadamente como abrir a massa, daqui a pouquinho. Outro motivo que pode estar dando errado para você e a sua pizza não sair redonda. Não abrir uniformemente. Não abrir uniformemente, o que significa? Você tem várias direções que você pode passar o rolo. Assim, assim, assim. Então, muitas das vezes, o aluno, ele tende a ficar numa posição só. Às vezes, ele fica só passando o rolo aqui assim, aí a massa vai ficar totalmente oval aqui assim, sabe? Ela vai ficar oval e não vai abrir direito, vai ficar oval e vai ficar toda deformada. Aí depois ela fica fina de um lado, grossa do outro, toda deformada. Então esse é um outro motivo que acaba que as pessoas não conseguem ter uma pizza redondinha. E fala, cara, minha pizza não está redonda, eu não sei por quê, Felipe. Me ajuda. Então esse é um outro erro muito comum, certo? Vou trazer aqui outro erro, tá? Que acontece demais. Não virar a massa na hora que você está abrindo. Então, você está abrindo a sua pizza ali, bonitinho. Você está passando farinha bonitinho. Joga a farinha de novo e espalha. Às vezes a pessoa esquece ou não sabe que ela tem que virar. Então, se você está abrindo aqui, chega a determinado momento, você vai ter que virar essa massa e passar farinha dos dois lados, porque senão, se você ficar só aqui, ó, aqui você vai abrindo, aqui ela tende a grudar. Então, você tem que passar a farinha aqui, virar e passar a farinha aqui também. Senão ela vai grudar e vai ficar totalmente deformada. Beleza?
Então, trouxe aqui os motivos principais que podem estar te atrapalhando na hora de você fazer a sua pizza, de deixar a sua pizza redondinha. E agora eu vou mostrar um vídeo para você do jeito certo de abrir essa massa, beleza? Já vou pegar esse vídeo aqui, eu vou virar aqui a câmera do Instagram, pessoal que está vendo ao vivo, e vou colocar esse vídeo em ação agora, aqui no YouTube, ó. Ups, para cá, pronto. Agora quem está aqui no Instagram também está vendo, certo? Estou aqui no cantinho, vou comentar esse vídeo aqui de como é o jeito certo de abrir a massa da pizza. Estou ao vivo também no YouTube, felipeluiz.pizzaterapia. Então, vamos lá. Olhando aí. Tá vendo? Ó? A massa está fora do formato. Deixa eu voltar aqui rapidinho para você ver. Acabei passando, ó. Farinha, peguei farinha. Tá ali, ó, grudada. Percebeu? A massa estava grudada aqui, ó. Estava grudada quando eu peguei. E, olha, ela tá totalmente disforme. O certo, ela tá redondinha. Então, ela cresceu disforme. Quando eu manuseei, aqui onde está essa parte, ó, afundou essa parte. E aí ela tá totalmente disforme. Se eu abrir ela assim, ela não vai abrir redonda de jeito nenhum. Tá certo? Não vai abrir redonda de jeito nenhum. Então, ó, tá de um lado, tá do outro, totalmente disforme. Agora eu vou deixar ela redondinha, ó. Olha como é que faz para deixar ela redondinha. Se ela não tá. Tá vendo? Deixa ela redondinha. Apertou atrás. Já tá redondinha, tá vendo? Bem redonda. Ó, bem redondinha. Farinha agora de um lado. Farinha do outro lado, tá vendo? Farinha dos dois lados. E aí, pronto. Já temos agora uma bolinha para abrir a massa. Ó, percebe o seguinte, vou pausar. Comecei pelo meio da massa, pressionando só um pouquinho, tá? Pressionando um pouquinho. E agora foi para cima. Então, é sempre do meio para cima, depois do meio para baixo. De novo. Ó, tá vendo? Do meio para cima, do meio para baixo. Ó, bem devagarinho, sem botar muita força, na manha. Opa, o que eu fiz agora aí? Espalhei a farinha que já estava na massa. Percebeu, vou voltar aqui só um pouquinho para você ver. Percebeu que, ó, aquilo que eu falei um pouquinho mais cedo, ela vai absorvendo em uns pontos, aqui tá vendo, ó, e vai ficando em outros pontos, essa farinha. Então, você tem que espalhar ela. De novo, você tem que espalhar, ó, espalhou a massa. Tá abrindo de novo, ó, espalhei com a mão, jogar mais farinha de um lado, joguei farinha do outro, ó, espalhando o excesso e percebe o seguinte, ela estava nesse formato aqui, ó, eu peguei e virei para cá e agora eu vou abrir o rolo nessa direção aqui, ó, e com isso ela vai ficar redonda. Percebe, ó, para cima, para baixo, para cima, bem devagarzinho, sem muita pressão, para baixo, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá grudando, ó. Eu mostrei aqui, ó. Tava grudando um pouquinho, por quê? Falta de farinha. Tá grudando. Então, a gente faz o quê? Coloca a farinha, espalha e vira dos dois lados, ó. Vira e já muda o formato da massa também, tá vendo, ó? Olha lá. Já tá passando farinha de novo, abrindo do lado, abrindo do outro, espalhando a farinha sempre, olha. Espalhando e ela tá ficando redondinha. Então, vai abrindo de um lado, vai abrindo do outro. Agora já pode um pouquinho mais de força, um pouquinho mais de velocidade, tá vendo? Olha lá, já tá tomando um formato já essa pizza. Tá vendo que ela tá ficando, ó, tô mostrando que ela tá ficando, olha, oval. E por quê? Porque eu tô sempre abrindo nesse formato daqui, ó, nessa direção, certo?
Para o iniciante, eu indico sempre abrir nessa direção e você vai mexendo a massa. Você vai mudando a massa de lugar. Beleza? Ó, mais farinha, espalhando a farinha de um lado. Virei, ó, mudei a direção da massa de novo, ó, aproveitando a farinha da mesa. Vou espalhar agora, ó, espalhando a farinha, tá vendo? E espalhou a farinha, abrindo agora com um pouco mais de velocidade, com um pouco mais de força, mudando a direção, que agora ela já está bem abertinha. Mudando a direção, ó. Bem redonda, grandinha já, ó, espalhando a farinha. Vou espalhar também do outro lado. Já tem bastante farinha. Ela já está no tamanho, olha só. Peguei uma telinha para você ver. E aí, olha, presta atenção, vou pausar, pausei. Pausei o seguinte, percebe que aqui tem esse excesso de massa, ó. Excesso de massa, aqui em cima também, um pouquinho de excesso de massa. E aí, vamos lá. Para iniciante, já está muito boa essa pizza, beleza? Para iniciante, já está muito boa essa pizza, mas tem gente que ainda não está satisfeita e meu intuito aqui é te ajudar a fazer a melhor pizza em casa, tá? Então, para você fazer a melhor pizza em casa, vou te dar uma dica aqui agora, vou voltar para o vídeo. Voltando para o vídeo, vou dar play e olha lá, uma dica. Você vai com cortador e deixa ela redondinha, ó. Ó, cortador vai tirar o excesso dessa massa com molde. Pode ser essa forma de tela, pode ser a outra forma, aquela forma de pizza clássica, a assadeira clássica de pizza, ó, redondinha, colocou, deu formato e olha o que aconteceu. Temos uma massa 100% redondinha. E agora você vai ter uma pizza redonda na sua casa. A melhor pizza na sua casa, você é capaz. Com metodologia, com técnica, você é muito capaz de fazer a melhor pizza na sua casa. Precisa de técnica, receita, passo a passo e acompanhamento. Tá aí uma dica, ó. Dobrando ela agora. Vou guardar essa massa, não vou utilizá-la. E aí eu vou abrir de novo e vou mostrar outras formas, beleza? Estou pegando essa daí. Vamos ver, ó. Estou guardando, vou rebolear e tchau para essa massa. E voltando aqui, enquanto está indo lá o videozinho, deixa eu dar uma adiantada aqui nesse vídeo. E olha lá, temos já uma massa em cima da mesa. Vamos voltar para cá então, a massa em cima da mesa. Olha, de novo, ela não está uniforme, está toda deformada. Estou dando formato redondo nela, formato de bolinha, famoso bolear a massa, certo? Ó, com a mão, esse movimento simples. Tá ficando redondinha, tá vendo? Ó? Juntou o fundinho dela. Agora vai uma farinha para não grudar. Farinhazinha nessa massa, ó. Fazendo ela redondinha, redondinha, farinha. Agora eu tô abrindo diferente, tá? Vou começar a abrir com a mão essa massa. Começando a abrir com a mão. Abrindo, abrindo, ó. Com as duas mãos agora. E eu tô preservando a borda dessa massa, tá vendo, ó? Preservando, abrindo, ó, de um lado, pá, já tá redondinha, percebe aí? A pizza já tá redonda. Vai para cima, vai para baixo. Essa aí, ó, já tô fazendo um pouco mais rápido. A outra vez eu abri, ficou bem redondinha. Agora mostrando um pouquinho mais rápido, ó, farinha de um lado, espalhando. Espalhou de um lado, ó, aproveitando a farinha da mesa, tá vendo, ó? Aproveitando a farinha da mesa, agora abrindo para cima, abrindo para baixo. E espalhando, mudei o formato. Percebe que eu sempre faço o mesmo movimento, para cima e para baixo. Isso aí facilita demais para o iniciante, que às vezes ele quer ficar abrindo em outros formatos e aí ela não fica redonda. Então, segredo contado agora. Abre sempre para cima e para baixo, do meio para cima, do meio para baixo. Mudei o formato da pizza e vou continuar para cima e para baixo. Daqui a pouquinho eu vou fazendo os outros formatos,
que aí com o tempo você vai adquirindo experiência e vai fazendo com mais facilidade. Mas para o iniciante, para cima e para baixo. Ó, mudei de novo o formato, espalhei a farinha, tá vendo? Para cima, para baixo. Agora já vou para os outros lados já. Conforme a massa vai ficando disforme num lado, eu vou abrindo do outro, certo? Então tá indo aí, ó, para cima e para baixo, abrindo para lá e para cá, para lá e para cá. Já tá bem grandinha. Lembrando, o objetivo aqui é mostrar como abrir a massa redondinha. Muita gente fala, Felipe, minha massa não fica redonda. E agora? Bom, agora eu vou dizer aqui outra dica, tá? Vou parar aqui rapidinho, ó. Outra dica, porque já tá chegando lá. Seguinte, tem outra dica aqui para você deixar a sua massa redondinha. A primeira eu já mostrei, você pode cortar o excesso com molde. Você coloca o molde, pega o cortador de pizza, você vai cortar o excesso de massa, tá? Agora vem outra dica para você montar a sua pizza, ela ficar redondinha. Vamos lá, vou dar play de novo aqui. Play do vídeo, tela cheia. Ó, tem um excesso de massa aqui, tá vendo? Ó, excesso. E a gente vai fazer uma borda falsa, colocando um pouquinho de água, igual no pastel. Quem já montou pastel sabe disso, ó, que tem que fazer isso bonitinho. Quem montou pastel, passando água nos cantinhos da massa para poder fechar essa massa. Passando aí água e agora eu vou começar a fechar. Começando a fechar aqui, ó, para a massa ficar redondinha, a massa da pizza. E agora vai ganhar uma borda falsa. Uma borda falsa que, sendo uma massa saborosa, vai se tornar muito prazeroso comer essa borda. Aí você fala, poxa, mas eu vou em pizzaria, eu nunca como borda. Eu falo, porque a borda não é boa. Quando a massa é saborosa, é um prazer comer a borda da pizza. Que nem eu já escutei muita gente falar, pizza boa, não se coloca ketchup, maionese, mostarda. Eu, sinceramente, eu não gosto, mas eu respeito quem gosta e com certeza tira o gosto. Então aí, ó, temos uma massa redondinha, borda falsa, vai dar outro efeito na sua pizza. Em outro vídeo eu ensino a montar essa pizza com a borda falsa. Você vai ver o efeito que dá maravilhoso. Agora aí, ó, pizza redondinha, pronta para assar. Acabou o vídeo. Pronto, acabou o vídeo. Vou voltar para cá para falar com vocês. Vou voltar, deixa eu voltar aqui no Instagram. Voltando aqui no Instagram, ó. Tcharam! E voltando agora aqui no YouTube e no Facebook. Bom, então agora você viu, você descobriu como abrir a massa da pizza. Então, vou recapitular, mostrar aqui rapidinho o que não fazer na hora de abrir a massa. Vai que você está cometendo um desses erros que, sinceramente, é muito comum para quem é iniciante. E lembrando também, nossa, nem sempre você tem um acompanhamento na hora de fazer a pizza. Não sei qual foi a maneira que você aprendeu, se foi num curso, se foi no curso online, no curso presencial, se foi vendo receita na internet, se foi aprendendo com alguém que já sabe fazer. Sei que quando você vai chegar em casa e você vai botar a mão na massa, às vezes é muito comum isso acontecer. Então, até se você tem algum amigo, se você tem alguma amiga que faz pizza e a pizza não fica muito redondinha, envie esse vídeo para esse amigo, envie esse vídeo para essa amiga, que inclusive eu sei que esse é um dos maiores motivos de frustração para quem faz pizza. Às vezes a massa fica muito saborosa, às vezes os ingredientes são top de linha, importado, mas a pizza fica lá meio deformadona, né? Então eu sei que a pessoa queria fazer uma pizza redonda igual de pizzaria, então tá aqui contado cada segredo para você fazer a sua pizza redondinha, tá bom? Porque é sim possível fazer a melhor pizza em casa, com receita, com técnica e com acompanhamento.
Beleza? Então, ó, primeiro motivo, não deixar a massa descansar o suficiente. Se você pega uma massa que não descansou, essa massa vai estar compacta, vai estar ali bem tensa. Então, você vai tentar abrir, vai apertar demais e é muito comum ela não ficar redondinha. Outro problema também que isso acaba gerando é criar bolha na sua pizza, né? Então, muitas das vezes ela cria bolha na hora que assa, então não fermenta corretamente, vai fermentar onde? Na sua barriga. Você já foi a alguma pizzaria e aí à noite ficou lá com a má digestão danada, lembrando daquele momento de pizza e não conseguiu nem dormir? Pronto. Um dos motivos é esse. A pizza está fermentando dentro de você. Então, por favor, respeite o tempo de fermentação da massa. Beleza? Outro ponto, não bolear a massa, não deixar o formato de bola a sua massa. Se você abrir a massa, ela deformada, ela vai abrir no formato que ela estava. Então, se ela estava deformada, ela vai abrir fora de forma. Então, não vai ficar redonda. Lembra daquele vídeo ali? Eu mostrei agora. Se quiser, volta. E aí você vai ver que para você abrir ela direitinho, redondinha, ela fica redonda. Então, fica atento como você está abrindo ela. Se ela está redonda, ela tem que ficar redondinha na hora de abrir. E para isso, não boleia ela na hora. Boleia ela antes e delicadamente você dá o formatozinho redondo, que nem eu fiz no vídeo e mostrei agora há pouco. Beleza? Outro motivo que às vezes as pessoas erram por não usar farinha para abrir a massa. Então, ela não usa farinha, como o seguinte não espalhar essa farinha. Tem gente que esquece de botar a farinha. Então, vou colocar a massa ali, aí começa a abrir e ela fica deformada. Ou então esquece dessa farinha, põe pouca farinha, ou não espalha, põe uma vez só. Acontecem várias coisas. Mas o principal é, o que você tem que fazer então? Colocar farinha e espalhar sempre essa farinha, virar a pizza, espalhar de novo. E você vai colocando a farinha, vai espalhando na terapia da pizza. Você vai fazer a terapia da pizza, vai colocar a farinha, espalha, vai abrindo com calma a sua massa. Beleza? Outro ponto que pode estar te prejudicando da sua pizza não ficar redondinha, apertar demais o rolo. Isso eu digo é muito comum. E aí a pessoa iniciante que está abrindo a massa ali, ela não percebe. Ela aperta, pressiona e essa massa, ela gruda na superfície. E aí ela gruda, se você continuar abrindo, grudando essa massa, ela não vai ficar redonda. Ela vai grudar de um lado, vai soltar do outro, ela vai ficar totalmente fora de forma. Estou vendo aqui uma pergunta, daqui a pouquinho, quando eu terminar, eu vou responder perguntas. Beleza? Então, outro ponto, não abrir a massa uniformemente. Então, às vezes, a pessoa fica só numa direção e aí não muda nem a massa, nem a direção da abertura. E aí ela fica naquela direção e não abre redonda, porque só está numa direção, você está abrindo fora de forma, então ela vai ficar fora de forma. Então, sempre você ou vira a massa ou vira a forma de mexer o rolo, como eu mostrei no vídeo agora há pouco. E, por último, o motivo de não virar a massa. Ou seja, às vezes a pessoa fica ela só de um lado, fica só abrindo de um lado, abrindo, e não vira a massa para jogar a farinha dos dois lados e mexer uniformemente. Beleza? Então, esses foram os motivos que muitas pessoas erram na hora de abrir a massa. E eu mostrei um videozinho como você abre da forma correta. E aí eu estou vendo uma pergunta aqui do querido aluno que fez a oficina já faz muito tempo, né, Péricles? Como fazer para a massa não ressecar enquanto está fermentando? Poxa, essa pergunta é muito interessante. Realmente é importante ela não ressecar. Eu já fiz um vídeo que eu até citei isso, mas eu vou fazer um outro vídeo só sobre esse tema interessante, mas já vou te adiantar aqui. Para a sua massa não ressecar, você tem que proteger ela. Existem várias formas de você proteger essa massa. Você pode proteger passando farinha e colocando algo em cima,
que não vai deixar a superfície roubar o oxigênio dessa região. Então, você vai proteger duas vezes, com farinha, e o recipiente onde está essa massa tem que estar fechado. Não adianta só jogar farinha e deixar aberta, um pote aberto ou em cima da mesa, não. Você vai colocar farinha e vai fechar essa região. Outra opção é colocar essa bolinha de massa dentro de um saquinho, certo? E aí pode acontecer um problema que eu falei agora há pouco, dessa massa na hora de abrir não ficar redondinha, porque quando você tira do saquinho, ela não cresce redonda. Então, para isso, você faz que nem eu mostrei no vídeo, que nem eu fiz ali, eu coloquei no saquinho. Vai boleando ela por baixo, deixando ela redondinha, e aí a sua pizza vai abrir redondaça. Beleza? Se alguém tiver mais alguma pergunta, eu fiz aqui uma live ao vivo, eu vou postar esse vídeo, então você pode comentar, vai lá no YouTube, no meu canal do YouTube, felipeluiz.pizzaterapia, página no Facebook, felipeluiz.pizzaterapia, deixa o seu comentário, e tem também canal no Telegram, felipeluiz.pizzaterapia, isso daí. Então foi um prazer estar aqui com vocês. O meu objetivo é ajudar você a fazer a melhor pizza em casa. Para isso só precisa de técnica, acompanhamento e receita. Beleza? Forte abraço, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela sua atenção. Deixa o like, comenta nesse vídeo e até logo. Valeu!